Hi there, Silvio here, your English teacher. E hoje vamos para a nossa 33ª aula de Enjoy. Let's go? Na aula de hoje vamos resolver dois problemas. Vou apresentá-los, você pausa o vídeo, tenta responder, depois eu faço a explicação, tá certo? Os problemas que veremos hoje são problemas que envolvem os adjetivos e o verbo to be. E eu sei que estamos vendo o verbo to be durante essas 5 semanas, parece que nunca tem fim, e isso vai acontecer até a 6ª semana, tá certo? Porque realmente tem muita estrutura que envolve o verbo to be, e as estruturas que utilizamos com o verbo to be, a ordem das palavras com o verbo to be, não vou dizer que molda o inglês, mas serve como base porque é a mesma ordem que utilizamos para outros tipos de verbo, inclusive verbos regulares, verbos auxiliares, verbos modais, outros assuntos em inglês, como os tempos verbais, como presente perfeito, passado perfeito e por aí vai, tá certo? Então as estruturas que utilizamos com o verbo to be são estruturas que de fato utilizamos muito com o inglês. E hoje vamos resolver duas grandiosas perguntas que eu aposto que talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade para responder. Vamos lá então? Para começar, vamos ver qual dessas duas perguntas está correta, gramaticalmente correta, na verdade. A pergunta A: Is this watermelon good? Ou a pergunta B: Is this a good watermelon? Para isso, vou pedir para que você pause, tente imaginar qual é a pergunta, tente responder, e aí o porquê que sua resposta está correta, e aí você volta, tá certo? Pausa agora, e aí quando você terminar você volta. Beleza? Então, vamos lá saber então qual a resposta correta, que no caso são as duas, tá certo? Por quê? Porque a primeira sentença vai estar perguntando o seguinte, ó: essa melancia é boa? E a segunda vai estar perguntando: essa é uma boa melancia? E aí, você pode até falar: poxa, adjetivo sempre vem antes do substantivo. Por que que o good aqui está vindo depois do watermelon, se adjetivo vem antes de substantivo? Sim, adjetivo vem antes de substantivo quando eles estão juntos. Aqui, eles estão pegadinhos um no outro, mas eles não necessariamente estão juntos. Estão juntos, mas não necessariamente. Como não? Vamos ver essa sentença como uma afirmação. Eu tenho aqui, ó, se eu colocar essa sentença para afirmação, eu vou dizer, ó, this watermelon is good. Essa melancia é boa. Watermelon e good não estão juntos. O que nós temos aqui é que quando nós fazemos uma pergunta, o is fica antes do caso do sujeito. Fica nesse caso aqui, o is também, você pode imaginar que o is vai ficar antes do pronome demonstrativo this. Então o que acontece é justamente isso. O is vai lá para frente, antes do this, e por causa disso, quando a gente move esse is lá para frente e ele fica aqui, watermelon e good ficam juntinhos, mas eles não necessariamente estão juntos numa sentença. Foi só por causa que o is foi lá para frente, para fazer a pergunta. O que não é a mesma coisa quando você fala a segunda sentença. Se eu colocar essa segunda sentença como uma afirmação, você vai ter: This is a good watermelon. Show de bola. E se você quiser fazer a pergunta, você pega esse is, coloca antes do pronome demonstrativo, que no caso fica Is this a good watermelon? E aqui o finalzinho da sentença fica exatamente a mesma coisa, tá certo? Vamos então para a nossa segunda pergunta. Qual dessas duas perguntas está correta? A pergunta A: Are these good smartphones? Ou a pergunta B: Are these smartphones good? Para isso, novamente, vou pedir para que você pause, pense na resposta, tente explicar o porquê, e aí você volta para saber a resposta. Agora, vamos lá. Perfeito, very nice. Vamos entender qual dessas duas perguntas está correta, que no caso também são as duas perguntas. Por quê? Mesma explicação que eu dei antes. A diferença é que aqui nós não temos o artigo a. Beleza? Vamos ver como é que fica essas sentenças, essas perguntas como afirmações. No primeiro exemplo nós temos, ó, Are these good smartphones? E para transformar essa pergunta aqui em uma afirmação,
o que eu vou fazer é pegar esse are aqui, que é o verbo to be, e colocar depois do pronome demonstrativo. These are good smartphones. E aqui é a mesma coisa. O adjetivo, ele está vindo antes do substantivo, do noun, tá certo? O que não acontece nessa segunda sentença, tá certo? Essa segunda sentença aqui você tem o substantivo e o adjetivo. É a mesma explicação. Poxa, por que que o adjetivo está depois do substantivo se adjetivo vem antes de substantivos? Porque ele não está necessariamente depois do substantivo, certo? Se a gente transformar essa pergunta aqui em uma sentença afirmativa, o que nós vamos fazer é: esses smartphones são bons? Esses smartphones são bons? Como uma afirmação. Esses smartphones são bons. Esse são bons vai ficar no finalzinho da sentença. Então aqui você vai ter entre a palavra smartphones e a palavra good, o verbo to be, nesse caso sendo o are. Tranquilo? Temos outros exemplos, certo? Vamos ver mais, ó. Those boys are boring. Those are boring boys. Então, o que nós temos aqui é: aqueles meninos são entediantes. Aqueles são meninos entediantes. É a mesma sentença, numa ordem diferente, tá certo? That car is very big. Aquele carro é muito grande. That is, aquele é um very big car. Um carro muito grande. Aquele carro é muito grande. Aquele é um carro muito grande. Terceiro exemplo. This printer isn't nice. Essa impressora não é legal, não é boa. This isn't a nice printer. Essa não é uma boa impressora, uma impressora legal, tá certo? O que nós temos aqui é principalmente o uso do verbo to be com os pronomes demonstrativos, que acontece isso, certo? Da ordem das palavras mudar, porém, o que muda é apenas a ordem das palavras. O sentido da sentença, na sua maioria, não vai mudar, tá certo? O verbo to be ele pode ser um pouco tricky, um pouco malandrinho nesse sentido, e talvez seja por isso que a gente não passe do verbo to be quando a gente está estudando na escola, porque de fato o verbo to be ele é um pouquinho malandro nesse sentido, tá certo? Mas apenas reforçando aquilo que eu havia falado no começo do vídeo, sim, veremos o verbo to be até o finalzinho da nossa sexta semana, porque sim, o verbo to be ele é muito importante no inglês e vale a pena sim passar essas 6 primeiras semanas focando apenas no verbo to be, porque realmente vai ser muito importante no continuar do curso, tudo bem? E por hoje, nós finalizamos. Eu espero que você tenha gostado da aula. Não fique chateado comigo por só estar vendo o verbo to be, tá certo? Eu prometo que eu não sou apenas um verbo to be. E vejo vocês então amanhã com mais verbo to be, para que a gente continue nossos estudos no inglês. No mais, do not forget to drink water. Have a great day or night. I really don't know what time you are watching this video, but I'll see you tomorrow. As always, bye bye.